Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Instituto de Radiologia, excelência em cada diagnóstico. Bom dia, mais um sábado. Viver Bem já está no ar para levar muita saúde, muita qualidade de vida para sua casa. Convido a ficar junto com a gente nos próximos 30 minutos. Eles são dedicados, sim, para trazer muita informação para ajudar você a escolher seguir pelo caminho mais saudável da vida. Os nossos entrevistados de hoje serão, primeiro, o presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Geraldo Ferreira, que está fazendo um trabalho super bacana de conscientização da população sobre questão de prevenção de doenças. Vou conversar também com o fisioterapeuta Rony Peterson, que inaugurou recentemente um centro voltado para atender o atleta de maneira interdisciplinar. Você não pode perder essa entrevista. E a nossa última entrevista será com o Dr. Bruno Zilber. Ele é biólogo, ele é conhecido como Dr. Cocô, e a gente vai falar sobre a importância da sua saúde intestinal. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Viver Bem, que já está no ar. Para começar o programa hoje, estou recebendo o Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos aqui do Rio Grande do Norte. Dr. Geraldo, já quero dar bom dia, mas parabenizar por esse trabalho de conscientização da população, trazendo muitos vídeos e informações aí voltadas para a questão da prevenção da saúde, né? São tantas doenças e a gente precisa mudar de hábitos, né? Eu estou gostando dessa tecla que o senhor está batendo sempre. Obrigado, bom dia para você, bom dia para quem nos assiste. É verdade, é uma preocupação muito grande porque o sindicato ele se volta para um público interno, não é? São os médicos, nós temos lutas corporativas que dizem respeito a condições de trabalho, remuneração adequada, mas o outro olhar é para a população. Não existe trabalho médico que não se volte para a população. Então essa ideia do sindicato de interagir mais com a sociedade e, às vezes, alertar de questões simples, né? Essas questões que vocês colocam no dia a dia do programa, né? De vocês, nas exibições, qualidade de vida, alimentação saudável, exercício físico, não é? Essas questões que a gente tem que martelar, né? Martelar. Escolhas simples, o que é que o senhor poderia listar aí de escolhas que a gente tem que fazer no dia a dia para garantir essa qualidade de vida e essa longevidade? Pois é, a gente estava até conversando sobre uma matéria muito interessante na última revista de vocês, a questão do Alzheimer, e a gente vê como é importante a vida social, você se manter ativo, né? Hoje é muito difícil uma pessoa que não tem alguém na família com Alzheimer, ou já teve, ou... Eu particularmente tive mamãe. Eu me lembro muito um conterrâneo lá da minha cidade, de Marcelino Vieira, que eu encontrei com ele, ele disse: Geraldo, eu estou andando aqui com um papel com o nome de meus amigos no... E depois a doença se aprofundou, nem isso mais ele conseguia reconhecer. Mas como é importante você manter uma vida social ativa, ler, interagir com as pessoas, vida familiar, ter amizades, não é? E essas políticas públicas têm que se voltar para isso. Eu acho que o idoso nosso ainda é muito desassistido. Nós precisamos ter clubes que reúnam essas pessoas, que façam elas se integrar, interagirem, não é? E são uma série de doenças, né? Alzheimer é uma que vai ameaçar muito o futuro. Temos também a questão das doenças mental, que é outra epidemia que o mundo está vivendo. Ansiedade, né? estresse. Ansiedade, depressão. Depressão. Não é? É a maior, está se tornando a maior causa de ausência no trabalho, depressão. Mas também, para você tratar, você tem a parte medicamentosa, mas tem a vida social. Se você não se cuidar, se você não tiver amigos, se não tiver uma vida familiar, vida religiosa, vida afetiva, não é? Aí todos esses tratamentos são mais difíceis. E temos essas doenças crônicas de altíssima incidência, particularmente hipertensão e diabetes, que às vezes medidas simples, né? Redução ou tirar açúcar, tirar o sal, não é? Tirar a gordura, não é? Os embutidos, né? Minha mulher vive reclamando muito que o homem não coma, pelo amor de Deus, esses embutidos não, mas de vez em quando. Né? Mas a questão é o equilíbrio, né, doutor Geraldo? O equilíbrio, certeza. você procurar seguir aí nessa rotina mais saudável, aí abre uma exceção um dia ou outro, aí não vai fazer tão Sem mal. exagero, né? Eu também acredito muito que o segredo da vida é o equilíbrio, não é? Na hora que você pende a balança ou desequilibra a balança, aí, evidentemente, as doenças aparecem. Inclusive do ponto de vista imunológico, né? Quando você está estressado, como você se torna frágil, né? Então, há uma série de preocupações
Nós temos relatado isso em vídeos que estão circulando, são importantes. Entre elas, essas questões da volta dessas doenças infecciosas. Dengue em Natal, por exemplo, preocupante. No começo do ano, eu até achei interessante que a gente vem acompanhando. E no Brasil nós tínhamos um aumento ali, por volta de abril, de 250% dos casos no Brasil. Aí já em junho já atingia 350% a mais. E no Rio Grande do Norte, estranhamente, nós tínhamos uma queda, né, no número de casos de dengue. Mas aí agora as últimas estatísticas já mostram que o negócio está acompanhando a tendência nacional, né? Então, dengue muito séria, embora em Natal chama muita atenção os casos de chikungunya, né? Eu acho que você tem quem já sofreu, quem já foi pego aí por essa doença reclama, né? Olha, é muito inconveniente. praticamente inutilizando as pessoas para andar, ficam acamadas, né? Muitas dores articulares, etc. E teve até aquele caso ali em Tirol, Petrópolis, aquela região, que estava havendo uma incidência muito grande e não se tinha ainda um diagnóstico, depois se viu que realmente era chikungunya. Então, Natal tem tido essa característica, embora os casos de dengue ainda são maiores, né? São bem superiores o número, mas chama a atenção os casos de chikungunya, porque estão praticamente acamando as pessoas, né? E mais essa ameaça terrível agora de sarampo, não é? Teve um caso de adulto e essa semana tivemos um caso de uma criança. É muito preocupante. Por que isso? A cobertura vacinal tem caído ano a ano. É irresponsabilidade dos governos, não é? Tudo passa por uma questão de investimentos. Quando você investe pouco, você tem menos equipes, você tem menos possibilidade de deslocar, porque você tem que chegar, como diria o cantor, aonde o povo está, né? É porque a gente está aqui na cidade, mas imagina a população que não tem acesso a nenhuma informação, né? E muitas vezes você tem que ir tem que ir nas feiras, tem que ir no supermercado, tem que ir no shopping, que é onde o povo está, e aproveitar para vacinar, né? Eu me lembro quando eu fui me vacinar da gripe, que é outra preocupação grande, né? Essas gripes H1N1, cada ano também é uma ameaça, né? Porque há uma mutação muito grande, vírus, né? exato, uma mutação muito grande dos vírus, então você se torna vítima de outra cepa, né? Outra forma de... Então você tem que tomar a vacina. A vacina é um santo remédio, não é? Então, quando eu fui me vacinar lá na rede pública, lá no São João, né? Que é uma boa unidade pública, não é? Quase ninguém para se vacinar. Então, a população tem que ter responsabilidade também. O poder público é muito importante, investir, chegar até a população, mas cada cidadão tem que ter consciência. Se vacinar, e no caso das crianças, vacinar seus filhos. Senão daqui a pouco vai voltar a poliomielite e outras doenças. Essa questão da vacina, tem um movimento aí contra a vacina, né, que está prejudicando muito e as pessoas estão se deixando levar, mas os médicos já, cada vez mais, vêm aí propagando essa informação do quanto é importante partir da população, essa questão da necessidade. Isso aí é um crime. Da valorização da vacina. A questão da vacina, esse movimento contra a vacina, isso é uma coisa criminosa, não é? A vacina é um dos sucessos da medicina. Você vê hoje por que é que as pessoas estão vivendo. Quando morre uma pessoa com menos de 90 anos, a gente acha ruim, né? Não podia, não era hora ainda, não é? Tão jovem. Tão jovem, né? Mas nós tínhamos antes uma expectativa de vida menor, porque morria muita criança, não é? Hoje, nós, graças à vacina, não é? Nós eliminamos uma série de doenças e outras estão sob controle. Mas, como estava conversando o colega infectologista, é preciso uma cobertura vacinal de 95% para garantir. Isso tem caído, às vezes está em... as campanhas de vacinação atingiu 70%, 80% do objetivo. Não é suficiente, né? Daí a ameaça de sarampo. Inclusive está sendo recomendado agora para adultos. Todo mundo se vacinar. Até adultos, eu acho que até 55 ou 59 anos, mas tem que se vacinar, principalmente quando for para essas regiões de maior risco, né? Então a cobertura vacinal é essencial. A vacinação foi um dos maiores progressos que a ciência foi capaz de trazer para o homem. E a gente não pode perder tudo que foi conquistado até agora, né? Não, em absoluto, né? Doutor Geraldo, a gente percebe muito essa questão do aumento da expectativa de vida da população. A medicina tem avançado muito em termos de tratamento, de diagnóstico, de exames, as drogas também, né? A questão dos medicamentos. Mas quando a gente chega no iniciozinho, quando a gente fala em longevidade, você vê aquela pessoa que chega aos 100, passa dos 100 com saúde, lúcida, você vai ver que ela muitas vezes nem precisou desses recursos todos, porque foram escolhas desde a juventude, no dia a dia, que vão construindo aí esse envelhecimento. E é aí que passa, né, essa questão desse trabalho do Sindicato dos Médicos voltado para a população, exatamente de conscientizar, porque a escolha, a vida é de cada um, né? Então, se eu escolho o que é que eu vou comer, se eu escolho
subir na escada, ainda no elevador, dormir bem. Isso. Né? São escolhas simples no dia a dia que faz diferença. Onde é que está aí? Por que a gente não consegue conscientizar essas pessoas sobre isso? Porque é tão difícil. É Vamos verdade. falar como médico. É porque há uma questão cultural também, né? Que eu tenho também me dedicado um pouco a elas. Por exemplo, eu acho um crime defender legalização de drogas ou descriminalização. Isso é criminoso. Ora, se nós estamos numa campanha terrível para as pessoas não fumarem, um dos elementos que causa câncer, seguramente, e é o câncer que mais mata, o câncer de pulmão, é o cigarro. Então a sociedade avançou na direção de afastar o fumo. Embora há um movimento começando na Europa, Estados Unidos, o povo voltando um pouco a fumar e não sabe o mal que estão causando, né? Vão pagar um preço mais na frente. Aí lá vem uma campanha para descriminalizar a droga. Ora, tu imagina, o cigarro, que é uma coisa bem estudada, a gente sabe os malefícios. Aí você imagina uma droga como a maconha, quantos elementos químicos ali tem. E sabidamente, você tem alterações de caráter mental, esquizofrenia, depressões, aumento do número de suicídios. Uma questão gravíssima nas drogas é a pessoa é afastada do seu convívio familiar, do seu ambiente de trabalho, se aproxima da criminalidade. Então, essas coisas são criminosas, a gente não pode. Então, nós temos nos dedicado muito a essa questão comportamental, né? Nós temos também a questão do liberalismo comportamental, por exemplo. Nós não queremos aqui estar dando lição de moral a ninguém, mas é claro que há uma explosão no mundo nas doenças sexualmente transmissíveis. No Brasil, nós estamos na contramão. O mundo todo diminuiu os casos de infecção por HIV. No Brasil, nós aumentamos o número de... Por quê? Porque é preciso que as campanhas sejam bem feitas, sexo seguro, diminuição do número de parceiros, etc. Não é simplesmente chegar um carnaval e o camarada pegar uma camisinha na mão e sair pinotando e dizendo faça, use e abuse. Não é assim, né? Então, passa também por responsabilidade pessoal. Não é só no carnaval, né? É no ano inteiro. Pois é, então precisa-se ter cuidado, né? Precisa-se ter cuidado, ter zelo, seu organismo é um templo, né? Seu organismo é um templo sagrado. Você tem que ter zelo por ele. Nosso tempo é curto, mas eu queria deixar as câmeras abertas para esse momento de conscientização, né? Claro. Da população, que realmente é você que vai ter maior interferência aí na sua saúde, na sua qualidade de vida. É perfeito. Eu acho assim que nós vamos caminhar na medicina para uma coisa... Eu tenho acompanhado muito essa evolução tecnológica, não é? Está chegando a um ponto que essa questão dos algoritmos, não é? Vai... A maioria dos pacientes, a verdade é que eles chegam já quase com diagnóstico para o médico. Já chega com tudo. Já chega e sabe até o tratamento, não é? Então o papel do médico vai ser esse papel de conscientizar, né? Ele vai ser uma pessoa importante do seu lado para lhe abrir os olhos, para que você siga aquelas recomendações, né? Às vezes tão simples, né? De ter uma vida saudável, que é o que vai fazê-la alcançar 100 anos de vida, não é? É uma batalha contínua. A primeira batalha para aumentar a longevidade foram as vacinas, né? Depois esses tratamentos simples, por exemplo, hidratação para diarreia. Aí depois vem o controle dessas doenças crônicas, que é diabetes, hipertensão. Estamos chegando já no nível de controle do câncer, que atinge muito na idade avançada. E depois vem Alzheimer, que hoje também é uma causa crescente de óbito. Então, como você bem colocou, são medidas que você tem que tomar desde a infância. Já os pais se preocupando com os vida filhos. Saudável durante todo o seu espectro de vida. É isso que a gente recomenda para todos, né? Ótimo. Muito obrigada, doutor Geraldo. Volte sempre aqui para o nosso programa, que o nosso objetivo é exatamente informar e incentivar as pessoas aí a seguirem por esse caminho mais saudável. Obrigado a você. Bom dia para todos. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí. Já tem mais Viver Bem. Recentemente, nós conversamos com Bruno Zilber. Ele é biólogo, conhecido como Dr. Cocô. Foi convidado pela Formure para um evento super bacana e falou sobre a importância da saúde intestinal. Vamos falar sobre saúde intestinal. Estou aqui com o Dr. Bruno Zilber. É o famoso Dr. Cocô. É Dr. Cocô mesmo. Com muito orgulho, muito orgulho. Vamos falar o que é importante quando a gente fala em saúde intestinal. O que é que significa uma boa saúde intestinal? Bom, hoje a gente tem que entender
que a saúde intestinal está relacionada com vários outros tipos de doença, né? Então a gente não fala, existem várias doenças que são específicas do intestino, mas quando seu intestino não está bom, você também pode desenvolver vários outros tipos de doença ou piorar algumas doenças já existentes, né? Hoje, quando a gente fala de um intestino saudável, é aquele intestino na qual você evacua todo dia, de 1, 2 até 3 vezes do dia, depende também do volume de alimento que você ingere. É aquele intestino que você não sente dor, que você não sente distensão abdominal, que não faz muito barulho. Normalmente o intestino que faz muito barulho está com a sua microbiologia, né? Com os bichinhos que vivem dentro do intestino, eles estão desequilibrados, então você acaba gerando muitos gases. É o intestino onde as suas fezes elas estão formadas, né? Não são fezes líquidas, não são fezes pastosas, você não pode ter muito trabalho para evacuar, ou seja, fazer muita força para evacuar também é sinal de ressecamento do bolo fecal ou de que tem alguma coisa errada no seu trato gastrointestinal. Então, o intestino saudável é aquele que você vai no banheiro diariamente, você tem umas fezes que não são muito mal cheirosas, fezes não podem ser aquela de você repensar o relacionamento, né, de você chamar a defesa civil depois que a pessoa usa o banheiro, né? Então, não pode ser muito mal cheirosas, tem que ser fezes formadas, não pode ter muito trabalho na higiene, porque na higiene a gente vê que a fezes também está com muito muco, e você não pode ter muitos gases, e esses gases também não podem ser mal cheirosos, né? A gente sabe hoje no Brasil que mais de 70% da população não apresenta um nível ideal de intestino saudável. Como é que a gente pode fazer esse diagnóstico, né, para saber como é que anda o nosso intestino? Qual médico, qual profissional que a gente procura? Bom, primeiro, a gente deve nós mesmos devemos fazer esse diagnóstico, né? Nós devemos evacuar todo dia. Se você já não evacua todo dia, alguma coisa está errada. E para quem evacua todo dia, o ideal é que você não pegue depois da higiene e jogue aquele monte de papel na privada. Isso não é bom nem para o tratamento de água, tá? Joga no lixo. Certo? O ideal é que você veja as suas fezes, você veja seu cocô. Você tem que ver se o cocô ele não está muito escuro, se o cocô não está colorido, se ele não mudou a cor da água para rosa, porque normalmente tem sangue envolvido, se ele está pastoso, se ele está muito duro. Então o primeiro diagnóstico parte da gente. Nós que temos que saber como que o nosso intestino está falando com a gente, se ele está falando muito alto, se ele tem muito barulho, se tem muita dor na hora que você evacua e como é que está a qualidade das suas fezes. Esse é o primeiro diagnóstico que nós fazemos, que é o autodiagnóstico. E para quem desconfia que tem algum problema já estabelecido, por favor, procurem alguém da área da saúde. Quem são esses profissionais? São os médicos, os nutricionistas e os farmacêuticos. Volto a dizer aqui, os médicos, os nutricionistas e os farmacêuticos. Esses profissionais, eles estão aptos a orientar o indivíduo qual seria a melhor conduta para recuperar o intestino, seja com suplemento, probióticos ou prebióticos, ou com medicamento que só o médico pode indicar. Para quem não sabe o que é probiótico, probiótico é qualquer micro-organismo vivo que administrado na dose correta cause benefício para o hospedeiro, para aquele que toma. Então probióticos são bichinhos vivos, né? Muitos artigos mostram o efeito de probióticos para obesidade, para distúrbios comportamentais, para diabetes, para doenças neurais. Só que esses mesmos probióticos também servem para outras doenças. Tem probiótico que serve para a imunidade infantil, que também serve para Alzheimer, certo? Quem sabe do efeito são os pesquisadores e também os nutricionistas médicos e farmacêuticos, tá? Probiótico tomado sem necessidade pode fazer mal. E sim, existe contraindicação para probióticos. Muita gente sai tomando probiótico porque é de venda livre. Muita gente não sabe que produtos de venda livre, como suplemento, podem fazer mal. Não é só porque é considerado alimento no Brasil, não é porque é de venda livre e não precisa de prescrição que não faz mal, certo? Por isso que eu volto a dizer, procure um profissional da área, tá? Mas probióticos, eles são ferramentas que estão vindo para ficar e que também já mostraram eficácia no tratamento adjuvante de várias doenças, os probióticos. Já o que é o prebiótico? Prebiótico não é vivo, né? Prebiótico não é micro-organismo. Prebiótico é qualquer substância que você coma, qualquer substância que você coloque para dentro, que melhore a composição da sua microbiota. Porque muitas substâncias que vocês tomam fazem com que determinado grupo de bactérias cresçam. Então, isso você consegue na alimentação, principalmente, né, alimentação rica em fibras solúveis, e você também consegue isso na suplementação. Mas quando a gente está falando de fibras solúveis, vitaminas, substâncias, não micro-organismos, né, substâncias que a gente toma para melhorar a nossa microbiota, a gente está falando dos prebióticos. E aí, tá gostando do programa?
Lembre-se que você pode manter contato direto com a gente através das redes sociais. Somos Guia Viver Bem no Twitter, no Facebook e no Instagram. E tem também nosso canal no YouTube, que disponibiliza tudo que é exibido aqui no programa para você. Qualquer hora do dia, é só pegar o celular, digitar a TV Viver Bem lá no YouTube, que você assiste tudo que é exibido aqui no programa. E agora eu vou para um rápido intervalo, não saia daí. Já já tem mais Viver Bem. E esse bloco do Viver Bem será dedicado aos atletas, aos corredores, triatletas, nadadores, ciclistas que acompanham o nosso programa. E a gente está recebendo hoje o fisioterapeuta Rony Peterson. Montou uma equipe agora, né, Rony? Bom dia, primeiro bom dia. Bom dia. Exatamente para dar esse acompanhamento. Todo mundo falando a mesma língua, todos os profissionais, porque hoje quem é atleta, quem treina, eu digo que mais até os amadores que terminam se machucando e se prejudicando mais quando não tem essa orientação, né, Rony? Fala um pouquinho desse trabalho da Fisio Esporte Saúde. Bom dia Ju, bom dia telespectador. Na verdade, a gente vem tentando, né, sanar um problema que eu via já há um tempo atrás para as pessoas que praticam profissionalmente o esporte ou, na teoria, né, amadoramente. Ou seja, as pessoas que treinam mais de 3 vezes por semana, eles já podem ser enquadrados aí como atletas de alto rendimento. E a gente, pensando nisso, né, montamos uma equipe, o que a gente chamou de equipe verdadeiramente interdisciplinar, onde todos os profissionais podem estar conversando a respeito da patologia ou do que a gente investigou naquele atleta, né? Então, a gente hoje montou uma equipe que dispõe de psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, profissional da educação física, fisioterapeutas, tudo com ortopedistas, né, médico do esporte, com o objetivo de que a gente possa, primeiramente, fazer uma avaliação que vai determinar os potenciais, né, desse atleta ou os pontos mais frágeis, para que a gente consiga realmente traçar um programa, seja ele de prevenção ou de reabilitação. Era isso que eu ia falar. A questão da prevenção está cada vez mais em alta, né? Porque você já começa desde uma avaliação mais minuciosa, mais detalhada, você já começa a prevenir. É verdade. Então, tudo parte de uma avaliação. Se você faz uma avaliação bem feita, né, bem elaborada, com a metodologia própria, né, com bases científicas, que é importante hoje, a gente consegue detectar os pontos falhos que a gente vai precisar trabalhar para evitar que a lesão venha acontecer. Né? Por que evitar? Porque nem sempre é possível evitar as lesões, dependendo da carga de trabalho que seja colocada em cima daquele corredor, daquele atleta, né, daquela pessoa praticante de atividades esportivas. Então, esse objetivo que a gente tem é justamente o quê? Pegar o maior número de dados possíveis de cada atleta, né, de cada corredor, de cada ciclista, independente do seu esporte, fazer avaliações próprias para aquele esporte, não as avaliações que muitas vezes são trazidas a públicos, aquelas avaliações genéricas, assim como também informações genéricas que são dadas à população. A gente vem justamente trazer aquela coisa personalizada. O que é que verdadeiramente você precisa? Aí sim a gente pode se aproximar de uma prevenção mais eficiente. Rony, quando a gente fala em prevenção, eu vejo muito a questão da fisioterapia, né? Junto com o profissional de educação física. Tem que falar a mesma língua? Esses dois profissionais têm que pensar junto? Porque muitas vezes não é o repouso que vai fazer você ficar bom, é exatamente o movimento, né? Isso. Hoje, no mundo moderno, a gente sabe que a maioria dos problemas são resolvidos com exercícios orientados. Então, o profissional da educação física e o fisioterapeuta têm que estar completamente interligados, falando verdadeiramente a mesma língua com esse objetivo, né? O que é que o nosso cliente tem, né? Então, o que é que nosso atleta tem, o que é que ele precisa, o que é que a gente pode fazer por ele. E essa combinação, né, essa associação de terapêutica, né, então, de indicações, é que vai realmente trazer para aquela pessoa os benefícios. Um atleta que você falou aí de alto rendimento, mas eu treino 3 vezes, mas não me considero um atleta de alto rendimento. Mas assim, Rony, onde é que entra a fisioterapia nessa questão de prevenção? Porque o treino você tem aquela planilha que você segue, mas a fisioterapia você tem que fazer uma vez por semana. Como é que entra essa atuação? Isso é pessoal, né? Individual, de cada atleta, de cada praticante. Porém, o que é que nos dá a base, né? A gente primeiro investiga como esse corpo se encontra, né? Como é que está essa musculatura, se essa musculatura realmente está pronta para exercer aquela atividade, se as articulações estão bem posicionadas, né? Se a coluna está pronta para segurar aquela carga, quadril, que são os pontos alvos nossos. Então, quando a gente pensa em prevenção, a gente ataca a coluna, quadril, né, joelho. Então, assim, como é que se encontram essas estruturas? Existe alguma sobrecarga? Então, nos testes específicos que a gente faz associado
a biomecânica da prática daquela pessoa, a gente vai detectar realmente se existe sobrecarga naquelas regiões. E um ponto importante que você falou, Juliana, é justamente a individualidade. Então, quando você diz assim, eu pratico 3 vezes por semana, então aí a gente tem obrigação, já que você não se considera um atleta profissional, você não vive disso, pratica, né, para o bem-estar, para a saúde, como a gente se propõe a fazer. Então, assim, a gente precisa investigar se não existe a influência do seu dia a dia nessa prática esportiva, que muitas vezes os profissionais traçam as planilhas sem procurar saber como é seu dia a dia, se você passa muito tempo em pé, se você passa muito tempo sentado. Onde existe diferença, existe. Em pé vai sobrecarregar algumas estruturas a mais, vai posicionar algumas estruturas de uma forma. A posição sentada já mexe muito com o quadril, já pode vir a fadigar músculos estabilizadores, né? Porque favorece, às vezes, quando não orientado, que você deixa esses músculos mais relaxados. E são músculos importantes, especificamente aqui para a corrida, né? Então, a gente precisa quantificar esse dia a dia desse praticante. E isso, muitas vezes, não é feito. Então, a gente se preocupa muito com isso, é uma orientação que a gente quer passar para essas pessoas e o nosso grupo ele vem com esse objetivo, é discutir o atlética na prática e na ciência, ou seja, a gente precisa discutir o que é que os maiores estudiosos dizem, o que é que a gente visualiza para a gente conseguir trazer isso para a nossa realidade e a gente consiga trazer isso para a realidade do atleta. O nutricionista também tem papel fundamental nessa questão do rendimento e da prevenção de lesões? Fundamental. Tanto para o início da prática esportiva, é interessante que a gente tenha essa avaliação e que ele coloque, né, para essa pessoa o que é que realmente, como essa pessoa deve se alimentar. E durante essa prática, e se um caso de uma fadiga, não vamos falar de lesão, mas vamos falar de um cansaço dessa musculatura, existe sim indicações maravilhosas aí do nutricionista para que você tenha uma recuperação mais rápida. Então a gente não pode só pensar em recuperação depois que o problema aconteceu, né? Então assim, vamos fazer um recover, que está na moda, né? É isso então, que eu ia falar, está muito na moda. Está muito na moda o recover. Então o que é o recover? É realmente a gente colocar você em condições de praticar no outro dia ou na outra semana atividades sem ter tido lesão ou quando apresenta pequenas lesões. Então, isso é uma coisa que a gente tem discutido muito e o nutricionista entra nesse protocolo, né? A importância do alimento que você vai estar utilizando naquele dia, se vai provocar uma acidez maior, se não vai provocar essa acidez, se realmente você tem a quantidade de carboidrato, de proteína suficiente, né? Se você tem outros treinos associados, como musculação, se realmente, e seu objetivo antes era, por exemplo, perda da massa gorda, né? Se realmente eu não estou entrando na queima de proteínas da massa magra, então tudo isso faz parte do rol aí dos instrumentos e dos recursos utilizados pelo nutricionista. E o que eu achei fantástico também é que tem também o psicólogo, porque para quem é fraco na cabeça já tem ajuda também. E é um psicólogo voltado nessa questão do esporte também. Isso, né? A gente tem aí o grande Rafael, que é um estudioso, inclusive tem um grupo de estudo em psicologia do esporte, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele para poder fazer a meia do Rio, né? E a gente vê a importância da psicologia, não só nesse momento motivacional, mas dos medos, dos anseios que você tem de fazer a sua primeira prova, né? De projetar essa prova na sua cabeça. Então, é tudo isso aí que a psicologia vai trabalhar. Então, ela trabalha em cima dos receios, dos medos, o que realmente você acha que pode lhe atrapalhar. Então, assim, ele tem, né, vários recursos, jogos e conversas durante as terapias que vai trazer assim, a gente consegue chegar lá dessa forma e dessa forma a gente consegue ter êxito, né? Até porque a gente vive num mundo hoje meio conturbado e isso mexe com o nosso emocional, né? E o emocional tem uma influência direta na nossa musculatura, né? E como a gente, para correr, no caso dos corredores, ciclistas, nadadores, precisa desses músculos bem relaxados, entre aspas, ou seja, preparados, né? Então, quando você sofre uma tensão exagerada, seja no trabalho, seja do treinador, né? Um ponto importante que a gente coloca e as pessoas não sabem, a forma que o treinador passa as informações para você, ele tem influência no seu rendimento, né? E qual é a forma correta? Normalmente, quem define para você ou para seu treinador a forma correta dele lidar com determinado atleta é o psicólogo, né? Então, ele vê o seu perfil, vê se você é um perfil mais, né, que você aguenta pressão, ou se é aquele perfil que você tem que ser mais light e relaxado, né? Então, em cima desse perfil, ele passa para o seu coach, para o seu treinador, e aí sim ele consegue, né, colocar as informações eficientes, ou seja, você consegue entender dependendo da forma que ele repassa.
Eu falei, quero até me retratar aqui, eu falei para quem é fraco da cabeça, mas não é não, porque a cabeça muitas vezes atrapalha, né? A cabeça você manda. está preparado e quando chega na hora da prova, você quebra porque veio alguma informação aí na sua cabeça e você não conseguiu gerenciar direito. É esse ponto que a gente trabalha, né? Que é justamente que os psicólogos trabalham, né? Então, assim, a cabeça gerencia o corpo, né? Então, a parte neurológica é quem comanda. Então, nossos músculos não vivem sem impulsos neurais, né? Então, qualquer bloqueio que a gente venha ter, até do medo, né? De uma prova que você não conhece, a sua primeira vez, né? Do próprio circuito que você vai participar. Então, se você não tiver isso projetado de uma forma coerente, né? Batendo com seus treinos, isso em determinado momento, vamos dizer assim, que dê um tilt, né? Dá um branco. E a partir daquele momento, todos os seus treinos terminam indo embora, porque a mente vai passar informações diferentes do que você fez, né? E aí, de repente, aquele corredor que perdeu o pace e vai buscar o pace na hora que não era para buscar o pace, né? Ou seja, ele começa a entrar num fluxo para onde ele estivesse numa linha reta e ele está subindo uma ladeira, né? Então, tudo isso é desprogramação feita pelo sistema neurológico, né? Associado aí à fadiga. Então, a união desses profissionais é justamente quem vai trazer essa eficiência. Ótimo. Rony, passa os contatos para quem quiser conhecer, né, esse projeto novo, a Físio Esporte Saúde. Isso, a gente está na Avenida Morgoveia, né, próximo àquela obra que parece que acabou, ali do túnel que dá acesso a Prudente de Moraes. Né, e o nosso telefone lá é o 2020-5101, tá certo? 2020-5101 na Físio Esporte Saúde. Né? E tem Instagram também, Físio né? Esporte Saúde, né? @Físio Esporte Saúde, a gente tem lá, está começando a postar algumas coisas bem legais, a gente está começando esse trabalho, né? Embora todos os profissionais já tenham aí uma experiência no mercado. Vocês mas só se uniram, a né? gente se Pra uniu ficar mais em forte. busca da eficiência, né? Como a gente diz aí na nossa propaganda, a saúde na medida certa. Ótimo, parabéns, sucesso, Rony, volte sempre aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade e a gente fica aí à disposição, né, dos nossos telespectadores. Obrigada. Viver Bem de hoje fica por aqui. Obrigada por sua audiência. Próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band e eu estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Instituto de Radiologia, excelência em cada diagnóstico.